Oi, gente, tudo certo por aí? Vamos lá para uma aulinha 15 da frente A. A gente vai continuar falando aqui de organelas citoplasmáticas. Vocês devem lembrar de algumas organelas que a gente já viu, como por exemplo o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, ribossomos, né? Hoje a gente vai falar, vamos começar falando sobre os lisossomos. Pessoal, o que é um lisossomo? Lisossomo é uma vesícula, é uma bolsa cheia de enzimas dentro. Mais de 50 tipos diferentes de enzimas aí para digerir toda a matéria orgânica que tem numa célula. E de onde vêm essas enzimas aqui, ó, que o lisossoma tem? Elas são fabricadas lá no retículo endoplasmático rugoso. Aí o retículo endoplasmático rugoso despacha para o complexo de Golgi, tá? E o complexo de Golgi, por sua vez, então, origina os lisossomos. Pessoal, não confundir os lisossomos com outras bolsas que o complexo de Golgi forma, que são as vesículas de transporte. Os lisossomos, eles fazem a digestão intracelular, eles contêm enzimas para digerir substâncias, tá? E as vesículas de transporte originadas pelo complexo de Golgi é para levar substâncias importantes para fora da célula, ok? Muito bem, então o lisossomo aqui é originado a partir do complexo de Golgi. Quais são as funções dos lisossomos? A gente vai começar falando aqui para você de uma função do lisossomo chamado heterofagia. A gente vai começar aqui mostrando para você, ó, esse lado aqui, ó, heterofagia, hetero diferente, fagia comer. É quando a célula vai comer, ela precisa primeiro englobar e digerir substâncias que vêm de fora da célula. Então, por exemplo, como se essa fosse uma célula de defesa, fagocitando, englobando uma bactéria, tá? Como se fosse uma célula de defesa, fagocitando células sanguíneas de uma batida que você dá lá, o vaso sanguíneo rompe e extravasa aquele sangue abaixo da pele. Então vai haver a limpeza daquele lugar, né? O sangue sendo fagocitado, as células sanguíneas sendo fagocitadas pelas células de defesa. Protozoários fagocitando, outros protozoários menores ou algas para sua alimentação, tá? Então estamos falando de substâncias sólidas entrando numa célula, substâncias diferentes que vão entrar na célula. A entrada das substâncias chama-se endocitose, tá? Tudo que entra é endocitose. Essa entrada pode ser por partículas sólidas, que a gente vai chamar de fagocitose, ou partículas líquidas, que a gente chama de pinocitose. Tanto a fagocitose como a pinocitose são formas de endocitose, certo? Muito bem. Então, vamos representar aqui, imagine que sejam bactérias, tá? A membrana plasmática se eleva ao redor dessas bactérias, né? Esse transporte é o transporte em massa, que a gente chama, não é aquela permeabilidade seletiva, não é transporte passivo nem ativo, né? Porque é um transporte diferente. Você veja que a membrana tem os receptores aqui que se ligam na bactéria e a membrana vai se elevando ao redor dela até que a bactéria força a entrada e arrebenta um pedacinho de membrana entrando com essa membrana, tá? Então, a bactéria entra já envolta por um pedaço de membrana. Essa estrutura se chama fagossomo. Somo é um corpo que resulta da fagocitose, tá? É uma formação que resulta da fagocitose. Muito bem, a bactéria está lá dentro, então. Qual é o segundo passo? É o lisossomo, né, que foi originado a partir do complexo de Golgi, que você já sabe. Ele vai tendo esse movimento, né, de arrastão até onde está o fagossomo. Se funde, a membrana dele se funde a membrana do fagossomo e libera suas enzimas lá dentro. As enzimas vão digerir toda essa bactéria, essa partícula sólida, tá? Digere, e aí nesse momento você então aqui tem o vacúolo digestivo acontecendo, tá? Tudo que for útil, que vai resultar da digestão dessa bactéria, vai passar para o citoplasma, a célula vai absorver, tá? O que significam essas setas vermelhas. O restante, aquilo que é tóxico, aquilo que a célula não deseja, que não vai ser absorvido, permanece dentro do vacúolo, que agora vai receber o nome de vacúolo residual, tá? Esse vacúolo residual, por sua vez, vai até a membrana plasmática, a membrana dele se funde com a membrana plasmática, liberando os resíduos para fora. Essa liberação de substâncias, tanto úteis como restos, a gente chama de exocitose, plasmatose, aliás, só exocitose, tá? Então, deixa eu repetir.
a liberação tanto de substâncias úteis que vêm lá das vesículas de transporte, pode ser hormônios, enzimas, proteínas, como restos, nesse caso, a gente chama de exocitose. A entrada das substâncias é endocitose, a saída é exocitose, tá? Agora, em se tratando só da liberação dos restos, essa exocitose se chama clasmatose ou clasmocitose ou defecação celular, tá? Me falei aí, mas acho que ficou claro, né? Então, aqui nós temos uma exocitose por defecação celular ou clasmocitose, porque é a saída de restos que a célula está liberando. Muito bem, então aqui você viu todo esse passo, esse processo aqui ó, de digestão dentro da célula, de digestão intracelular de substâncias que vieram de fora, foram digeridas pelo lisossomo dentro da célula e os restos foram eliminados. Vocês percebem que a mesma porção de membrana plasmática que se destaca aqui para formar o fagossomo é devolvida aqui na hora que o vacúolo residual se funde a membrana plasmática, tá? Muito bem, então essa foi uma função do lisossomo. Qual seria uma outra função dele? A outra função é a autofagia. Pessoal, o que é a autofagia? A própria célula vai digerir substâncias dela mesma, não vem de fora, tá? Fagia, comer. Como assim? Então você tem aqui ó, a ação de um lisossomo, tá? Ele está liberando suas enzimas sobre uma mitocôndria, que é uma parte da célula, né? Essa mitocôndria, primeiramente, é envolta por um pedaço de membrana, que pode ser do retículo endoplasmático rugoso. Os lisossomos digerem suas enzimas apenas dentro desse corpo, né, desse vacúolo autofágico. Pessoal, por quê? Percebam que tanto lá na heterofagia, quando os lisossomos liberam suas enzimas, como aqui na autofagia, não pode ser liberado na célula, porque lembra que a gente comentou que tem enzimas dentro dos lisossomos aí que vai digerir toda a célula, tá? Então, no caso normal, isso não pode acontecer. Então, por isso que é dentro dessas bolsas especiais. Então, a mitocôndria é toda digerida, o que é útil para a célula vai ser absorvido, os restos permanecem dentro do vacúolo, que vai passar a se chamar vacúolo residual, e vai haver a liberação também, né, que é a clasmocitose aí, tá bem? Nesse caso aqui, por que está digerindo a mitocôndria? Algumas organelas da célula vão ficando velhas com o tempo, muitas fora de ação, né, de atuação, já não estão mais desempenhando a sua função, então elas vão ser digeridas, tá, para não atrapalhar o funcionamento da célula e mesmo até para obtenção de energia, quando uma pessoa, por exemplo, está em jejum prolongado, privado de alimentação, a célula precisa de nutrientes, então ela pode digerir partes de organelas, um pedaço de retículo, uma mitocôndria, enfim, para fornecer energia para essa célula, tá? Então, nessas questões aí de jejum prolongado, de organelas velhas fora de função, então pode ocorrer a autofagia, tá? Então, aqui nós vimos duas funções desempenhadas pelos lisossomos, a heterofagia e a autofagia. Tem mais uma função também desempenhada pelos lisossomos, que seria a função de autólise, de destruição da célula inteira, tá? Essa destruição é programada, isso se chama apoptose, é a morte celular programada, tá? Então, em que situações? Por exemplo, nos embriões, tá? Vamos citar o caso aqui das membranas interdigitais entre os dedos. Como o embriãozinho está dentro de uma bolsa de água, inicialmente formam-se membraninhas entre os dedos, tá? E a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, essas membranas elas vão ser digeridas pelos lisossomos. Então, ocorre a ruptura da membrana dos lisossomos, as enzimas se soltam pelo citoplasma da célula, né? Aqui tem um tecido nessas membranas, um tecido é constituído por muitas células. Então, as células vão sofrer essa morte programada. O lisossomo vai digerir tudo, aquilo que for útil vai ser absorvido, tá? E os dedos ficam bem separados então, né? Porque afinal de contas somos seres terrestres, então só acontece isso bem lá no início do desenvolvimento. Então, ocorreu uma apoptose, uma morte programada. Muitas células também do nosso corpo, elas têm essa morte programada, como é o caso das hemácias, que duram aí aproximadamente 120 dias, os leucócitos, as plaquetas, que duram de 1 a 2 semanas. Então, muitas células, elas morrem propositadamente para dar espaço para outras células, né? A mesma apoptose aqui é causada também pela digestão ocasionada pelos lisossomos, é com a cauda do girino. Imagine nessa cauda quantas células não tem, né, gente? Então, vai ocorrer a autólise, a destruição de cada célula,
pelos lisossomos, as substâncias vão sendo absorvidas pelo sangue, tá? Então essa cauda vai ser toda digerida, né? Com o sapinho jovem já aí sem a cauda. Então, mais uma ação dos lisossomos aí, autólise ou apoptose, tá? Essas seriam situações normais com os lisossomos, ok? Então, a autofagia, a heterofagia, a autólise ou a apoptose. Galera, eu queria comentar com vocês aqui um pouquinho nessa imagem sobre uma situação anormal envolvendo os lisossomos, tá? Por exemplo, pessoas que trabalham em minas, né, os mineiros, pessoas que trabalham em fábricas de cimento, a indústria, né, do cimento, essas partículas minerais, tá, que tem pó de sílica, quando as pessoas, esses trabalhadores, não usam máscaras adequadas, né, e acabam respirando o pó da sílica, isso vai ser inalado, vai até as células do pulmão, chegando na célula, esse pó de sílica arrebenta o lisossomo e ele vai espalhando as enzimas, né? São vários lisossomos aí liberando suas enzimas e digerindo essa célula. Então, parte do pulmão da pessoa pode ser bastante comprometido. Ela vai apresentar bastante dificuldade respiratória, dor na região do peito. Então, isso é uma doença que pode se tornar grave e pode levar a pessoa à morte, né? Então, vejam, a importância de se usar máscara, de se usar essas proteções, né, no caso aí desses tipos de operários, de trabalhadores, tá? Tem essa doença que eu estou comentando com vocês aí do lisossomo, chama-se silicose, que está aí na sua apostila. Fala e também cita um pouquinho sobre a abestose. Essa abestose é em relação às partículas de amianto. Amianto é um material usado para fazer caixa de água, para fazer telha, tá? Que agora é proibido diante da gravidade de você respirar as partículas de sílica com cálcio que vem desse amianto, tá? Justamente por isso, né? Porque digere células do pulmão, né? E a pessoa pode ter um comprometimento gravíssimo em relação à respiração, tá? Existe também aí na sua apostila, comenta rapidinho sobre a doença de Tay-Sachs, que é uma doença genética, é uma doença autossômica recessiva, tá? Que provoca aí um problema com as enzimas dos lisossomos nas células cerebrais, nos neurônios. Existe então o acúmulo de um lipídio nas células nervosas, nos neurônios, pessoal, nas membranas desse neurônio. E o lisossomo normal é responsável por digerir esse lipídio para que ele não se acumule. Então, no caso dessa doença Tay-Sachs, as enzimas não funcionam e esse lipídio se acumula na célula nervosa. Originando assim vários problemas, né, com convulsões, a perda dos movimentos, dificuldade de engolir. Geralmente as crianças, né, e não tem cura, né, gente, tem alguns tratamentos aí para prolongar um pouco a vida, mas geralmente a morte vem até os 5 anos de idade, de 3 a 5 anos, né, no mais tardar aí alguns pacientes que conseguem viver até os 15 anos mais ou menos. Então, uma doença grave genética em relação ao mau funcionamento das enzimas existentes nos lisossomos dos neurônios, tá? Muito bem, então aí nós falamos sobre os lisossomos. Então, vamos falar aqui agora rapidinho sobre os peroxissomos. Galera, peroxissomos são bolsinhas existentes tanto em célula vegetal como em célula animal. Nessas bolsas também tem vários tipos de enzimas, menos do que nos lisossomos, tá? Mas tem vários tipos de enzimas e o destaque para uma delas é a catalase. Então, veja só, no seu metabolismo normal, no seu funcionamento normal, você vai ter lá a digestão de proteínas, de lipídios, né? A metabolização do álcool no organismo. Tudo isso resulta em formação de peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. E essa substância aqui, ela é um resíduo tóxico para o nosso organismo. Então, a função do fígado, tanto do retículo endoplasmático liso, abundante no fígado, como dos peroxissomos, é fazer a conversão de substâncias tóxicas em substâncias não tóxicas, lembram disso? Então, o peroxissomo, por ter a catalase, ele vai agir sobre essa substância, tá? Quebrando essa substância, libertando água e oxigênio. Então, substâncias, né, que a gente pode ter aí no organismo sem problemas. O peróxido de hidrogênio tem ação mutagênica, então é uma substância relativamente grave. Então, a catalase vai fazer essa função de quebrar essa substância, né?
A gente pode perceber a liberação do oxigênio quando você coloca água oxigenada no machucado. Se a gente colocar água oxigenada na pele sadia, sem o machucado, você não vai ver a efervescência, tá? Porque a enzima não está exposta para quebrar a molécula. Agora, a partir do momento que você fez uma lesão, que você colocar água oxigenada, o peroxissomo vai ter ali o contato da liberação dessa catalase, quebrando a molécula de água oxigenada, né, em água e oxigênio. Então, aquela efervescência esbranquiçada que você percebe é a liberação do gás oxigênio, tá? Que mata bactérias anaeróbicas, né, que não suportam oxigênio, principalmente a do tétano. Então, a água oxigenada era usada nesse tipo, né, de machucado em contato com o solo, né, porque a bactéria do tétano vive nesses locais, tá bom? Então, aí são os peroxissomos. Glioxissomos, o que é isso, pessoal? Essas aqui são bolsinhas existentes apenas nas células vegetais, tá? Tem uma função de quebrar os triglicerídeos existentes lá na semente, naquela reserva lá nutritiva para o embriãozinho. Então, vai converter lá os triglicerídeos em glicídios, em tipos de açúcares para fornecer energia, porque afinal de contas, o embriãozinho que está lá dentro da semente vai sofrer muitas divisões celulares, né, para originar a nova planta. Ele é cheio de células meristemáticas. Então, ele vai precisar de energia. Tá? Então, é nessas bolsinhas que contém as enzimas para fazer essa conversão aí, fornecendo a energia necessária para o embriãozinho. Tudo certo? E a última organela de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre centríolos. Pessoal, centríolos são esses cilindrinhos ocos que vocês já sabem que existem células animais, não existem células vegetais superiores, gimnospermas e angiospermas não possuem centríolos, tá? Apenas pteridófitas e briófitas têm. Os centríolos são constituídos por uma proteína chamada tubulina. Essas proteínas, elas se dispõem de 9 conjuntos de 3 em 3, tá? Então, é o que você percebe aqui. Então, não é uma organela membranosa, tá? Ela é constituída por essas proteínas aí, né? A tubulina, ela é constituída de dímeros de dineína. Então, o que acontece aí? Essa tubulina, ela pode ser montada e desmontada, ou seja, pela adição da dineína, ela vai se prolongando, se projetando, né? E pela retirada dessa dineína, desses dímeros, ela vai encurtando. Então, por isso que você tem aí o centríolo se projetando, aí, formando cílios e flagelos, né? Formando aqueles microtúbulos lá que vão orientar a separação dos cromossomas na divisão celular. Já estou aqui mencionando as funções do centríolo para vocês. Então, vamos dar mais uma olhadinha nessa imagem. Aqui uma micrografia eletrônica, eles só podem ser vistos no microscópio eletrônico. Você está vendo um centríolo de frente, pessoal. Olha o conjuntinho aí, 9 conjuntos de 3 em 3, né? São trincas de microtúbulos proteicos, tá? Formando aí a estrutura do centríolo. Muito bem. Aqui é o que eu havia comentado então, ó. Funções dos centríolos: auxiliar na divisão celular. De que maneira? Fazendo os cromossomas deslizarem para os lados opostos para que a célula possa se dividir, tanto lá na meiose como na mitose, né? Tão abundante aí nas células animais, tá? A célula vegetal se divide também, claro, mas não existe centríolos, são fibras proteicas lá que vão auxiliar na separação sem a construção de centríolos. Então aqui você observa, né, os cromossomas se posicionando no meio da célula, os centríolos nos lados opostos, eles se duplicam, tá? Formam as fibras proteicas, aí os cromossomos também têm um disquinho de proteínas ali na região do centrômero que também emitem alguns prolongamentos proteicos sobre os quais eles vão deslizar. Aqui eles já estão deslizando para os lados opostos. Finalmente, né, a célula daí pode se dividir ao meio, equilibrando o número se for mitose, né, ou metade se for meiose. O importante aqui é você lembrar que os centríolos, eles orientam a separação dos cromossomas no momento da divisão celular. E a formação de cílios e flagelos. Galera, cílios, estruturas microscópicas, flagelos, estruturas microscópicas. Por quê? Porque eles vêm aqui, ó, de uma evaginação da membrana plasmática. A membrana plasmática se projeta para fora da célula formando uma haste. Se for um cílio, a haste é curtinha. Se for um flagelo, a haste é longa. Que tipos de seres têm cílios? Seres unicelulares, como protozoários, por exemplo. No nosso organismo, nós temos cílios nas trompas, nas vias respiratórias, tá?
E importante, né, eu sei que vocês já sabem, né, mas é importante destacar que quando a gente fala de cílios, não são esses aqui onde a gente passa rímel não, né, que estão nos olhos, aqui são pelos, são estruturas grandes, visíveis ao olho nu. A gente está falando de cílios, daquelas estruturas microscópicas na superfície de células, porque afinal de contas é uma projeção da membrana plasmática, tá? Muito bem, só que para sustentar esse cílio e esse flagelo, tem que ter ali as proteínas dos centríolos, tem que ter a tubulina ali para dentro dessas hastes, tá? Então, como é que isso acontece? Então, vamos lá, vamos imaginar aqui a fabricação, aí, a confecção, a construção de um cílio ou de um flagelo. Membrana plasmática se projeta para fora, se for cílio vai ser curtinha, então não esqueçam, se for flagelo vai ser longa, tá? O centríolo aqui, ó, vejam que aqui é o citoplasma, a membrana plasmática. Então, a gente está vendo um pedacinho da célula aqui, tá? Para que você veja que o centríolo está ali no citoplasma, ó, né? Aqueles 9 conjuntos de 3 em 3 microtúbulos proteicos. Bom, o que vai acontecer aqui? Para dentro da haste, de cada 3 microtúbulos, 2 se projetam para dentro da haste, tá? Um permanece, como se fosse formar a raiz do cílio do flagelo. Então, se você observar aqui um esqueminha, tá, do centríolo e aqui do cílio do flagelo, você já vai perceber isso, ó. Aqui são 9 conjuntos de 2 em 2 microtúbulos, porque um permanece no citoplasma, lembram? Então, 2 se projetam de cada 3, tá? E vai aparecer um par central, né, que vai se projetar aqui para dentro da haste. Então, uma micrografia eletrônica de um cílio ou de um flagelo ao microscópio, você perceberia isso aqui, ó. 9 conjuntos de 2 em 2, periféricos e um par central. Tá? Então, veja, são os mesmos microtúbulos proteicos dos centríolos, né? É feito de tubulina. Então, por isso que a gente diz para você assim, qual a função de centríolos? É originar os cílios e flagelos. Para que servem cílios e flagelos? Para dar movimento para as células, né, pessoal? Ou, no nosso caso, nas vias respiratórias, não é para movimentar uma célula, mas sim para deslocar a sujeira que entra com o ar, né? Para que os pulmões recebam ar mais limpo. Então, a importância disso. E lá nas trompas uterinas é para auxiliar no deslocamento do zigoto até o útero, tá? Os cílios possuem movimento, tá? Justamente aí por terem, né, esses microtúbulos proteicos, tá? Então, ó, os mesmos microtúbulos, só o arranjo que vai ser um pouco diferente em relação aos centríolos, tá? E em relação aos cílios e flagelos, tá legal? Nessa imagem aqui, eu trouxe para vocês aqui um paramécio com os cílios ao redor da célula. Os cílios são projeções bem pequenininhas, vistas apenas, né, na microscopia, então nada de comparar aqui com os cílios dos olhos. Então, por terem cílios, esses paramécios, esses protozoários, os cílios é curtinho, então eles têm muitos desses cílios e eles vibram, produzindo então o deslocamento desse protozoário na água. E aqui você tem uma alguinha, a euglena, ela é um protozoário, ela é uma alga, né, flagelada, tá? Então tem o flagelo que vai permitir também o deslocamento dela na água doce. Um protozoário flagelado, Trypanosoma cruzi, que vocês já estudaram, tá? Tem a Giardia lamblia também, que tem aí flagelo. Né? Então, alguns seres aí unicelulares podem ter cílios ou flagelos, tá? Para a locomoção da sua célula. Pessoal, então, originados pelos centríolos, tá? Galera, então, para não me estender mais e você não achar muito chato de assistir às aulas, né? Eu vou encerrando por aqui. Falamos hoje, então, de lisossomos, falamos de peroxissomos, glioxissomos e dos centríolos, tá? Então, façam lá os exercícios e qualquer coisa, deixem dúvidas para mim. Um beijo para vocês e até uma próxima.